Oi, gente que tá chegando aí de novo. Vocês conseguem me ouvir, por gentileza? Deu problema aqui na internet, mas o importante era deixar a Karen terminar de concluir a fala dela, né? O importante é que ela conseguisse finalizar o que ela tinha preparado para nos apresentar. Que bom que vocês estão ouvindo agora. Agora eu só vou aguardar então a Cristine entrar para que a gente continue então a apresentação de hoje. A live de hoje, gente, desde o início, era para ser entre a Cristine e a Karen. Porém, elas tiveram dificuldades de acesso e em razão disso, né, Cristine? Estou contando aqui Bom pro pessoal. dia! Bom dia, tudo bom? Sim. Estou contando aqui pro pessoal que a live de hoje era entre você e a Karen, mas que por dificuldades de acesso eu tive que entrar aqui e participar como mediador, mas na verdade eu estou aqui só como mero objeto que propicia a oportunidade de vocês falarem. Cris. Eu quero te agradecer imensamente, viu, por esse apoio. Sei que não estava na programação, percebi que você está aí no conselho, acredito que resolvendo outras demandas, mas ainda bem que pôde nos socorrer para que a gente pudesse garantir a live, tá? Muito obrigada. E você não está como mero objeto. Você é importantíssimo para nós e eu acho que foi providencial também, porque a minha proposta agora é falar um pouquinho sobre a questão das resoluções, da tecnologia da informação e comunicação, e eu estou com ninguém menos do que o presidente da comissão que avalia essas questões, né? Então eu acho que é importante para a gente também. Interrompa a qualquer tempo, tá? Se você quiser corrigir alguma fala, pontuar alguma coisa, fazer alguma consideração, fique à vontade, tá? A live nesse momento é sua também, ok? Tá bom, ok. Obrigado, Cris. Bom dia a todos que estão aí participando conosco da live, né? O Cândido já me apresentou e a gente já tinha falado anteriormente, né? Meu nome é Cristine, eu sou psicóloga, conselheira, vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia, nona região. Eu vi algumas perguntas surpresas aí, mas a gente queria ouvir sobre a resolução, né? E qual vai ser o tema da live. Então, eu retomo aqui que nós estamos, junto com o Conselho, em mais um momento de orientação que o CRP09 preparou para a categoria por meio da COI, como a Karen já disse, né? Que é a Comissão de Orientação e Ética. O nosso objetivo, na manhã de hoje, é levantar algumas reflexões importantes relacionadas à ética profissional nesse contexto que nós estamos vivendo. Nesse momento, né, retomando aí o tema da live, nós estamos nos propondo a discutir ética em psicologia em tempos de distanciamento social. A Karen já fez uma explanação brilhante aí no começo, né, com umas considerações muitíssimo importantes, e eu quero também fazer uma breve consideração inicial antes da gente falar um pouquinho sobre a questão das resoluções, né, essa consideração sobre o desafio. Vou tentar não colocar a mão para frente, porque eu converso muito com as mãos, daqui a pouco eu derrubo tudo aqui. Eu quero fazer essa breve consideração sobre o desafio que se instala sob o viés da ética nesses tempos de pandemia, em que a gente tem resoluções sendo postas a todo momento, né? A gente tem mudança nos paradigmas, nos formatos de atendimento, e a gente precisa se adequar. E a ética nada mais é do que isso também, né? A nossa atuação, como disse a Karen, sobre o viés, né, dos preceitos éticos, técnicos e científicos que norteiam a nossa profissão. Tem um livro chamado Recursos da Esperança, em que o autor chamado Raymond Williams nos diz que ser verdadeiramente radical é tornar a esperança possível mais do que o desespero convincente. E nós sabemos que ao longo das últimas semanas, o desespero, por vezes, tem rondado a gente, né, diante das incertezas que a gente tem vivenciado, daquilo que tem sido posto, a cada novo caso detectado, a cada novo decreto, resolução, recomendação. Nesse sentido, nosso propósito é para que nós possamos rejeitar o pessimismo paralisante que pode tomar conta da gente nesse momento, né? E tentar, né, promover discussões acerca das normativas que regem a profissão, diante das mudanças que o distanciamento social nos trouxe. É importante que, nesse momento, os nossos avanços estejam pautados em nossa capacidade de interpretação do contexto, dos contextos que nos cercam, a partir dos princípios que norteiam a nossa profissão. Vamos juntos?
A Karen já fez algumas explanações falando sobre os princípios éticos, né, que norteiam a nossa profissão, os princípios que regulamentam ali a nossa profissão, no código de ética, e eu quero trazer, também baseado em alguns questionamentos que a gente tem visto, né, do pessoal nos acionando a respeito da resolução, do cadastro no EPSI e tudo mais. Eu quero trazer alguns pontos importantes, né, a partir de um recorte que eu fiz, sobre essa resolução que regulamenta a prestação de serviços psicológicos por meio de tecnologias da informação e comunicação, o atendimento online, né, como todo mundo está chamando. A resolução que regulamentou o atendimento online é do Conselho Federal e é a resolução número 11 de 2018. E lá no artigo 2º eu trouxe alguns destaques para a gente pensar conjuntamente, porque lá no artigo 2º ela autoriza a consulta e ou atendimentos psicológicos de maneira síncrona ou assíncrona, né? Pode ser feito no mesmo momento, ou com contato direto com o paciente, ou pode ser feito em tempos diferentes, né? Com envio de e-mails, por exemplo, algum tipo de orientação para que seja visualizada, vista, recebida posteriormente. E lá nessa resolução, se eu não estiver enganada, lá no parágrafo 1º também do artigo 2º, define o que é consulta e atendimento psicológico. E traz o seguinte: o conjunto sistemático de procedimentos por meio da utilização de métodos e técnicas do qual se presta um serviço nas diferentes áreas da psicologia, com vistas a Então, ela cabe em diversos contextos e cabe a nós, psicólogos, profissionais das diversas áreas de atuação, analisarmos os contextos em si série, no nosso caso, na nossa atuação especificamente. No inciso 2, ainda sobre as possibilidades desse atendimento psicológico, traz sobre os processos de seleção de pessoal. Lá no 3º, fala da possibilidade de utilização de instrumentos psicológicos devidamente regulamentados e, no caso dos testes, com a observância da questão da validação desses testes pelo SATEPS, né? E, em 4º, a possibilidade de supervisão técnica. Aí, o federal fez essa resolução, 11 de 2018, e o nosso regional, especificamente o CRP 09, regulamentou e especificou algumas questões, né, para tornar possível o cadastro dos psicólogos no contexto do nosso estado, né, para o nosso território, com as especificidades do nosso território. E essa resolução, ela traz já lá no artigo 1º da importância de realização do cadastro pelo site epsi.cfp.org.br e define critérios, que eu vou citar alguns que eu considero importantes, para que o psicólogo possa estar cumprindo, né, previamente a questão do atendimento online. Um dos primeiros critérios é estar regularmente inscrito e não estar cumprindo nenhuma penalidade que implique na questão da impossibilidade do exercício profissional. Se o psicólogo estiver suspenso, por exemplo, em razão do cometimento de alguma falta ética com o processo já julgado. Então, ele não vai poder realizar o atendimento. Isso é verificado no ato do cadastro. A atualização dos dados no cadastro nacional. A nossa a atualização dos nossos dados enquanto psicólogo cadastrado no sistema conselhos de maneira geral. Estar adimplente com as anuidades anteriores e apresentar proposta de prestação de serviços devidamente fundamentada. E essa fundamentação é importante para que a gente tenha noção da delimitação da atuação do psicólogo e se o profissional que está se propondo a realizar o atendimento tem essa noção sobre a diferenciação, como bem disse a Karen, né, daquele contexto do atendimento online. Ainda que eu esteja atendendo, a partir de agora, nesse contexto de pandemia, né, ainda que eu esteja atendendo pacientes que eu já atendia presencialmente e que agora eu vou migrar. Não é só uma migração, a gente precisa de um ordenamento diferente, às vezes de técnicas diferentes para a gente utilizar e todo um treinamento para o contexto do atendimento online, né?
Então, a gente precisa delimitar a questão do público, da fundamentação teórica, de quem a gente vai atender, né, a população a ser atendida, de que forma que a gente vai garantir que seja resguardado o sigilo, né, e descrever as tecnologias que a gente vai utilizar, tanto para o atendimento quanto para a questão da segurança, né, do paciente, o antivírus, né, que a gente vai instalar lá no computador para preservar de ataques, né, e tudo mais. A gente precisa preencher também um termo de orientação e declaração para prestação de serviços psicológicos. E nesse termo também tem a ressalva sobre essas questões importantes que a resolução já aborda, mas que o psicólogo, a partir da assinatura desse termo, faz o compromisso, né, com tudo ali que está descrito no termo, sobre a questão do sigilo, o atendimento de crianças e adolescentes, a questão da fundamentação teórica, da utilização das técnicas devidamente reconhecidas e específicas para o atendimento que eu estou me propondo a fazer, né? Nesse sentido, a gente precisa do preenchimento, né, e concordância com esse termo de compromisso, e a gente precisa manter atualizado o cadastro no EPSI. Eu estou vendo perguntas aí, Camila, sobre a questão da portaria 639. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela, tá? Diante do que a gente já tem de informação a respeito, tá? Retomando para a questão do EPSI, sobre a atualização do cadastro. Na nossa resolução, que é a 3 de 2019, consta lá que esse cadastro deve ser atualizado anualmente. Então, a gente teve esse contexto da resolução. Para finalizar, os pontos que eu trouxe especificamente sobre a nossa, do 09, eu destaco aqui o artigo 5º e o artigo 6º. Lá no 5º, fala sobre a prestação de serviços psicológicos por meio de tecnologia, sem o devido cadastro, implicaria, vou explicar daqui a pouco porque eu estou usando o verbo nesse tempo, em infração ética. E no artigo 6º, que fala sobre a responsabilidade pela garantia das condições de confidencialidade, sigilo e intimidade das pessoas, ser responsabilidade do psicólogo, né? Então, a gente precisa conseguir orientar e propor um contrato de prestação de serviços que resguarde essa questão do sigilo e na qual o paciente, a pessoa que está sendo atendida por mim, tenha noção daquilo que também depende dela, né? Para, por exemplo, conseguir garantir um ambiente adequado no momento do atendimento, condições de conexão adequada e tudo mais. Então, é responsabilidade do profissional psicólogo que está realizando o atendimento ter esse tipo de cuidado e ser responsável por isso. Só que aí, essas duas resoluções, elas foram publicadas num contexto em que a gente não tinha pandemia, né? A gente teve contextos, inclusive em alguns artigos lá, que eu já vou falar agora, versava sobre a impossibilidade ou a inadequação do atendimento psicológico online em situações de emergências, de calamidade, de violação de direito. Então, após a pandemia, né, já nesse contexto que a gente está agora, essas resoluções, aí eu vou falar aqui as duas, mas assim, versa sobre principalmente a do federal, mas também tem implicações na nossa, né, do regional. Foi modificada pela resolução 4 de 2020, de 4 de março agora, desse mês. Daí a importância daquilo que a Karen destacou também, né? Da gente estar sempre se atualizando e acompanhando as publicações que estão sendo feitas e lendo os materiais e estudando, para que a gente esteja sempre atualizado e a gente não incorra em falta ética pelo desconhecimento da legislação, né? Estou derrubando aqui. A resolução número 4 de 2020, ela traz, já para o contexto da pandemia, especificamente a suspensão de alguns artigos, né? O artigo 3º, 4º, 6º, 7º e 8º. Para eu não ficar falando sobre todos eles, eu vou falar só sobre o que versa cada um, para vocês saberem o que mudou, tá? Para a gente propor algumas outras discussões e eu entrar no assunto esperado do dia aí, que o pessoal está perguntando sobre a portaria, né, 639. Ministério da Saúde. Então, isso. Então, nesse contexto da pandemia, em março agora, o CFP baixou essa resolução que suspende lá no artigo 3º essa dependência de autorização
para que a gente inicie o atendimento. Então, é importante ressaltar aqui, eu vou frisar, que a gente precisa, de qualquer maneira, fazer o cadastro. Mas antes, a gente, além de fazer o cadastro na plataforma EPSI, a gente aguardava a avaliação do regional e posteriormente do federal, não é isso, Cândido? É isso mesmo. Na verdade, era só avaliação do regional, e se a pessoa não tivesse aprovação aqui, ela poderia recorrer ao federal. Isso, ótimo, muito obrigada. Então, a gente tinha que aguardar esse retorno do nosso regional para poder iniciar o atendimento. Só que nesse contexto agora, a gente precisou já agilizar esses processos, né? E eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê. Lá no artigo 4º, que também foi suspenso, fala sobre a falta de cadastro constituir falta de natureza disciplinar. Nesse caso, abriu-se uma prerrogativa para que o cadastro fosse realizado a nível regional e informado ao federal, via plataforma, né, de qualquer jeito, mas não dependente dessa autorização. Lá no 6º, falava justamente do que eu comentei com vocês anteriormente, sobre a impossibilidade, falava com a palavra inadequado, que era inadequado o atendimento em casos de urgência e emergências. Não se tinha noção na data em que se propôs a portaria, né, desse contexto de pandemia que a gente vivenciaria, né, e da necessidade de manutenção dos serviços psicológicos, né, para a garantia da saúde mental da população de maneira geral. Então, foi suspenso esse artigo. Pode falar. Tem mais uma questão. Quando esses artigos eles foram pensados, a gente tinha vivido recentemente o desastre de Mariana e o desastre de Brumadinho, que na verdade foi o ano passado, né? Mas a gente tinha vivido o desastre de Mariana. E aí o que acontecia? Os psicólogos e psicólogas do Brasil todo se solidarizavam com o acontecimento e queriam prestar atendimento, principalmente voluntário, para as pessoas que estavam lá na região e que tinham sido acometidas diretamente por aquela catástrofe. E para esse atendimento, é preciso que a pessoa ela tenha entendimento de todas as ações que estão sendo tomadas no local. Né? Ela precisa saber quais são as redes de apoio que essa pessoa tem, para onde ela pode ser encaminhada em caso de emergência, o que ela precisa de atenção da parte social. Então, existe todo um contexto da situação que naquela época entendia-se que o psicólogo e a psicóloga não poderia fazer o atendimento social porque, por vezes, poderia incorrer no risco de ele não ter essas informações. Né? O que a gente vivencia hoje no Brasil é uma situação extremamente atípica em que toda a população está mobilizada por uma única causa e todos nós estamos susceptíveis à mesma situação. Né? E como a gente está vivenciando, todos nós, a mesma situação, isso nos coloca num contexto em que nós conseguimos fazer esse atendimento, nós conseguimos dar essa atenção psicossocial e também psicológica para a população através das tecnologias de informação. Excelente, Cândido, muito obrigada. Quero só registrar aqui que deu uma passada rápida na nossa live a presidente do CRP 15, a Zaira. Se tiver por aí ainda, beijo para ela, viu? Voltando para a questão... Isso, ela disse aqui que já estava voltando para a reunião de presidentes. Não sei se vai estar por aí ainda. Voltando para a questão dos outros 2 artigos que foram suspensos, aí você acabou já tratando sobre isso, que trata justamente da questão de ser vedado o atendimento nas emergências e desastres, justamente pelo contexto que você descreveu, né? Uhum. E também a vedação, no artigo 8º já, na situação de violação de direitos, né? Que é uma situação que eu lido aqui diariamente, né, no CREAS, né, no contexto da psicologia, na assistência social, e a gente precisa propor novos formatos para que essas populações, né, nos territórios aqui que a gente acompanha, não fiquem desassistidas. Por que essas mudanças? Diante do contexto de pandemia, né, de emergência, faz-se necessário garantir o acesso da população aos serviços psicológicos, ao mesmo tempo em que se garante o distanciamento social, que minimizará ou retardará a proliferação do vírus. Houve um aumento significativo, Cândido sabe muito melhor disso do que eu, no número de solicitações na plataforma EPSI, porque é ele que está acompanhando direto aí com as meninas da técnica, né?
E se o sistema conselhos mantivesse os mesmos procedimentos adotados anteriormente, nós teríamos uma demora grande na aprovação desses cadastros que prejudicaria o acesso da população a esses serviços. Essa resolução, a mais recente agora, né, a número 4 de 2020, abriu possibilidades, então, para o atendimento em situação de emergência e de violação de direitos. Ótimo. Diante desse contexto, aí eu vou tratar um outro assunto que também causou um pouquinho de polêmica aí nesses últimos dias, é que o federal, reforçando a importância de manter o distanciamento social e com o intuito de avaliação minha, tá? Possibilitar um diálogo com gestores, com empregadores, sobre a possibilidade de manutenção de alguns serviços à distância, resolveu, em 24 de março, enviar uma recomendação sobre a suspensão de serviços psicológicos presenciais e a adoção de medidas para garantia do exercício profissional à distância. E nós tivemos diversas interpretações acerca do documento que geraram inseguranças e, em alguns locais, até falta de profissionais nos postos de trabalho, né? Porque entenderam que a partir daquele momento eles deixariam os postos e iniciariam o trabalho somente online, né? Não mais presencialmente. Só que na própria resolução já versava, no artigo 2º, se eu não estiver enganada, sobre a possibilidade de atuação nos contextos em que o serviço fosse essencial, né? Nas questões emergenciais. Aí, eu retomo aqui uma questão que a Karen já abordou, mas que nunca é demais a gente falar, que é sobre a questão da responsabilidade social, né? Da nossa atuação. E acrescento ainda a minha fala do início sobre a importância da interpretação da realidade que a gente vivencia sobre a ótica da psicologia enquanto ciência, né? Num contexto de fechamento de alguns postos de trabalho, de restrição de circulação de pessoas, de incertezas diante do que virá, de distanciamento social, qual é a responsabilidade da psicologia? Aquela que talvez não tenhamos observado ou interpretado e que consta, no caso dessa recomendação, do ofício de recomendação para os gestores, lá no item 6, e que diz o seguinte: a concentração de serviços psicológicos para promover na respectiva área de atuação a saúde mental da população nesse momento de calamidade pública. E eu estive até conversando um pouquinho com a Renata, que é a nossa coordenadora técnica sobre isso, sobre a importância dessa palavra aí, a concentração, que a gente podia dizer da manutenção, né? A gente manter os serviços psicológicos para promover a saúde mental da população. Mas usou-se a palavra concentração, que a gente concentre esforços para garantia dos serviços essenciais, para garantia do acesso das populações que precisam, né, que têm necessidade desse tipo de atendimento e que talvez terão dificuldade no acesso, inclusive às tecnologias para o atendimento online, que é o caso de muita gente que eu acompanho aqui no âmbito do CREAS, né? E para que a gente mantivesse esses serviços em funcionamento, é claro que nos protegendo, nos resguardando, mantendo aqui todas as orientações, né? Seguindo as orientações do Ministério a respeito do cuidado conosco e do cuidado das pessoas com as quais a gente vai atender, né? Aí eu aqui pontuo novamente sobre o desafio de pensarmos as questões éticas diante desse contexto de mudanças e de reavaliação constante das normativas que regulamentam a nossa profissão. O federal está aí fazendo isso o tempo todo e os regionais também. O povo lá naquele grupo de presidentes, eu acho que nem dorme. E o Adson estava me contando que conversa até tarde, discutem questões e propõem notas, orientação para a categoria. E é importante que a gente tenha esse movimento mesmo, né, para que a gente garanta a avaliação e a segurança do profissional, da categoria de maneira geral, né, para que a gente consiga atuar e para que a gente tenha orientação que norteie esse nosso atendimento. Aí eu entro no assunto que o pessoal já está querendo falar e eu conto com você também, Cândido, caso você queira acrescentar alguma coisa a esse respeito, tá?
eu vou falar sobre brevemente, tá? Porque o Adson agora, inclusive a Zaira acabou de comentar que a reunião de presidentes ainda continua. O Adson comentou no grupo com a gente que desde as 8 da manhã ele está em reunião com os presidentes dos regionais do país inteiro e mais o federal, discutindo justamente a questão dessa portaria. Então eu vou trazer assuntos mais gerais que já nos passaram de orientação sobre o caso, e assim que a gente tiver mais informações a respeito, a gente pontua, divulga nas nossas redes, e se for o caso, faz uma live, ou o Adson entra para poder explicar quais foram as deliberações do Sistema Conselhos a respeito, tá bom? E é Mas o que eu posso colocar também que o Conselho Regional de Psicologia e o Conselho Federal de Psicologia, eles não tinham sido notificados sobre esse documento do Ministério da Saúde até ontem, né? Nós que tivemos acesso também pelas redes sociais, então as informações que a gente tinha até ontem e até hoje de manhã eram praticamente as mesmas que as pessoas tiveram acesso. Isso. Ótimo. Então, assim, as informações que eu vou dar, talvez ela só tenha a interpretação que eu estou dando aqui com a minha fala, mas são informações oficiais que já foram divulgadas nos canais oficiais de comunicação, tanto nas nossas redes, né, tanto Instagram, o site, quanto nas redes do Conselho Federal de Psicologia também, tá? Então, a portaria 639 de 2020 do Ministério da Saúde. Ela trata sobre ação estratégica. O Brasil conta comigo, profissionais de saúde, voltada para capacitação e o cadastramento de profissionais da área para o enfrentamento da pandemia. Para ingressar no curso de capacitação, é necessário que a gente faça um cadastro prévio numa plataforma que o próprio Ministério da Saúde disponibilizou. E esse cadastro é requisito para que a gente obtenha acesso no curso, né, na formação. Ao preencher o formulário, o psicólogo informa se está disponível ou não para ser chamado para trabalhar, né? A disponibilização do trabalho não é obrigatória. Então, eu recebi ontem muitas mensagens de psicólogos perguntando o que é isso, é obrigado, a gente vai ser obrigado a trabalhar. E até de pessoas de outros conselhos, de outras categorias profissionais, me perguntando também o posicionamento da psicologia, porque me parece que alguns conselhos propuseram até o pagamento de multa caso o psicólogo não cadastrasse. Então, eu queria que vocês ficassem tranquilos com relação a essa questão de que nós estamos pensando a portaria, nós estamos estudando o sistema conselhos como um todo, embasado juridicamente, para a gente pensar a conotação que ela tem para a categoria de psicólogos. Eu sei que já houve posicionamentos, por exemplo, aqui inclusive nos comentários destacaram do eu não sei, CREMERGE, é do Rio de Janeiro, o Conselho de Medicina, né, Regional de Medicina do Rio de Janeiro. Entrou com uma ação, parece, contra o Ministério a respeito. A gente vai pensar a portaria para a nossa realidade e a gente vai manter os profissionais, na medida do possível e com a rapidez que a gente conseguir, atualizados a esse respeito. Ontem, por curiosidade, para que eu pudesse ter mais embasamento, para também trazer para vocês, eu acessei essa plataforma, aí a gente recebe um e-mail informando que a gente vai ter que entrar numa outra plataforma, uma outra página, para poder fazer o cadastro. E lá, gente, diante desse desespero, né, das pessoas, a gente vai ser obrigado, a gente vai ser remunerado, não vai ser remunerado, eu não posso, eu sou do grupo de risco. Lá tem algumas perguntas para que a gente possa responder, que falam justamente de, caso a gente seja do grupo de risco, tem a possibilidade da gente identificar a nossa idade, ou que tipo de comorbidade em saúde que a gente possa ter, né, que nos impeça talvez desse trabalho. Lá tem algumas perguntas também, se a gente já atua na área da saúde e se a gente atua em outras áreas. E tem um campo verdinho lá, eu acho que a Rivanara está falando sobre isso também, tem um campo verde lá que pergunta exatamente assim, se você está disponível para o trabalho nesse contexto da pandemia. Se a gente coloca não, né, a gente não está disponível diante do contexto que a gente avalia, que talvez não tenha capacidade técnica, condições de lidar com essa questão, a gente já tem lá a possibilidade de fazer a marcação de que nós não nos disponibilizamos para participar.
né? Nesse contexto, eu queria tranquilizar as pessoas nesse sentido, né? Para que a gente tenha calma. Eu sei que às vezes sai um monte de portaria, e é municipal, é estadual, é do governo federal, e a gente fica às vezes apavorado com essa realidade que muda toda hora. Mas eu queria que a gente tivesse tranquilidade de buscar as orientações nos canais adequados para isso, né? E para que a gente tenha um pouquinho de paciência para a espera da resposta também, para que as nossas técnicas consigam também embasar teórica e tecnicamente aquilo que elas vão dizer para vocês, né, a respeito das orientações que o sistema Conselhos passa, para que a gente atue de maneira ética, que é o propósito da nossa live também, né? Justamente essa discussão. Então, lá no site do Conselho Federal, ele informou que, juntamente com todos os conselhos regionais de psicologia, o Conselho Federal está atento aos acontecimentos para uma atuação conjunta que melhor oriente a categoria. Estamos em constante diálogo, anota lá, tá? Do CFP. E reunião de todo o sistema conselhos para atualizarmos as profissionais sobre as demais questões e tomarmos as medidas cabíveis para a garantia do interesse público, respeitando a autonomia e a ética profissional da psicologia brasileira. No momento, aqui. Cortou, mas já voltou. No momento, nós ainda estamos tentando buscar elucidar as questões que não estão explícitas na portaria. Então, o pessoal está reunido lá desde as 8 da manhã e já são 11, até agora há pouco ainda estavam, justamente para estudar de forma conjunta o sistema Conselhos e levar informações mais precisas, né? Em breve, como eu disse, serão divulgadas novas orientações, né? E a gente coloca nas nossas páginas e o Federal vai divulgar na página oficial também. Cândido, eu não consegui, porque eu ainda não tenho muita familiaridade com essa dinâmica aqui da live, que é a primeira vez que eu faço, eu não consegui acompanhar todas as perguntas. Teve alguma que foge disso que eu falei, das orientações que eu propus, outro tema? De forma geral, você conseguiu contemplar todas as perguntas que foram feitas. Tem algumas perguntas específicas que foram feitas, mas eu consigo responder, tudo bem? Algumas pessoas estão questionando sobre a reinscrição, né, que é pessoas que cancelaram o registro e querem se inscrever novamente no Conselho, e sobre a primeira inscrição também no Conselho. Gente, nós entendemos e somos solidários à situação de todas e todos vocês nesse momento. A gente sabe o quanto é difícil a situação específica que a gente tem passado. Para nós também tem sido difícil e nós temos tentado encontrar maneiras de atender vocês da melhor maneira possível, da melhor forma possível. Porém, através do trabalho remoto, algumas atividades elas não podem ser realizadas, né? Então a gente tem hoje estudado formas de como fazer o processo de reinscrição de cadastro, ainda que de forma remota. Por enquanto, a gente não consegue oferecer esses atendimentos, porque a gente não tem condição de fazer esse atendimento fora da sede do Conselho. Então, a gente pede para que vocês tenham um pouco mais de calma, de paciência nesse momento, porque o Conselho ele tá preocupado em atender a demanda de vocês, mas a gente precisa estudar a melhor forma de fazer isso para que nós não venhamos a infringir nenhuma regulamentação federal, nenhuma lei, para que nosso trabalho esteja sempre dentro da orientação ética, da orientação técnica, que a gente esteja resguardado, né, nas nossas atuações e que você, enquanto profissional, também esteja resguardado durante o processo da sua inscrição. Algumas pessoas também estão reclamando que não conseguem atendimento por telefone, não conseguem atendimento pelo WhatsApp, não conseguem atendimento por e-mail. A gente sabe também que há um grande número de pessoas tentando falar no Conselho constantemente e, infelizmente, a gente não consegue atender todas as pessoas de imediato. Às vezes, esse atendimento é feito de um dia para o outro e, às vezes, até 2 dias em razão da demanda. As pessoas estão trabalhando de casa, elas estão preocupadas em atender a demanda de vocês, mas isso leva um tempo. A gente pede para que vocês também aguardem esse atendimento. O telefone, a gente não conseguiu
transferir para que as pessoas pudessem atender da própria casa. Então, neste momento, não está acontecendo atendimento via telefone, somente através dos canais de e-mail e também pelo WhatsApp que a gente disponibilizou, tanto para a área técnica e de registro e também para a área financeira. Deixa eu ver o que mais. Quem já fez inscrição está esperando. A Tamires está perguntando. Tamires, as pessoas que já fizeram inscrição, que já entregaram a documentação, essas pessoas estão com os processos sendo montados. Hoje mesmo, nós teremos uma plenária no período da tarde, que nós vamos aprovar, analisar, na verdade, os processos que foram feitos na última semana. E, em breve, nosso setor de registro entrará em contato com essas pessoas. Eu não sei se o seu processo já está nesses processos que serão analisados hoje à tarde, mas se tiver, provavelmente até semana que vem você receberá um retorno da nossa equipe técnica. Da nossa equipe de registro, perdão. Deixa eu ver o que mais. Quem só deu entrada no CRP deve se cadastrar também? Se você tiver o seu processo de inscrição no CRP efetivado, eu entendo que há necessidade de você se cadastrar na plataforma, tá? Deixa eu ver o que mais. Aí vamos diferenciar só essa questão da plataforma EPSI e a plataforma lá do negócio do Ministério da Saúde. Vamos ver o que mais. Aí o que o Cândido comentou agora é referente à plataforma EPSI. Para quem, por acaso, já fez inscrição lá na plataforma e está aguardando, a gente vai precisar aguardar mais informações, quero dizer, para poder passar para vocês, tá? A respeito de alternativas que a gente tenha, para quem já se dispôs ao trabalho, pelo que eu entendi lá, vai aguardar para ser capacitado, tá? Mas o que a gente solicita para o momento é que aguarde as orientações do Sistema Conselhos a respeito, tá bom? Que a gente vai estar estudando já essa questão da portaria e nós vamos passar para vocês o entendimento do país inteiro referente à categoria de psicólogos, tá bom? Aí eu ressalto aqui que eu fiz o acesso lá à plataforma para conseguir explicar para vocês e, quem sabe, tentar tranquilizar nesse momento em que a gente viu que a gente estava sendo chamado para o trabalho, chamado para uma capacitação, mas a gente não sabia do que se tratava, tá? Então, eu fiz o acesso à plataforma somente para buscar informações para trazer para vocês na live de hoje. O que mais, Cândido? A Vanessa está perguntando aqui, e os planos de saúde? Eu não sei exatamente sobre o que ela está se referindo sobre planos de saúde, mas eu imagino que seja a aceitação dos planos de saúde do atendimento online. O Conselho Federal de Psicologia já soltou uma nota e pediu à ANS que reconhecesse o atendimento online como um serviço possível de ser prestado através dos conselhos, através dos planos de saúde, tá, gente? Aí nós não temos ainda, referente a esse assunto, posicionamentos do regional especificamente, até porque a gente está aguardando das instâncias superiores uma manifestação para que a gente possa acionar aqui também no nosso regional, no nosso estado, para a gente depois orientar a categoria. A gente recebeu também, por e-mail, algumas perguntas específicas sobre a questão do plano de saúde, de questões burocráticas, né, referente à emissão de guias, né, do atendimento online, faturamento. A gente acredita que, havendo a viabilização desse atendimento também pelos planos de saúde, haverá a organização dos planos de saúde para que essas questões burocráticas sejam solucionadas com a devida orientação. Sim. O que mais? A Lília está dizendo aqui, estou com cadastro pela metade porque não consigo falar com alguém do conselho. Posso atender online mesmo assim? Não, Lília, você precisa concluir o seu cadastro na plataforma do EPSI, tá? Então, a nossa orientação é que você encaminhe e-mail para a área técnica e converse através do WhatsApp do setor de registros e da área técnica. Essa resposta, ela de fato pode demorar, ela não é instantânea, porque existe ali uma ordem das mensagens que a gente recebeu. Nós somos hoje em Goiás mais ou menos 10 mil profissionais ativos. Então, imagina essa quantidade toda de pessoas buscando, às vezes, a mesma informação, né? Então, por essa razão que o atendimento ele pode não ser imediato, tá? A gente pede para que você busque essa orientação e que aguarde essa orientação.
A Juliana está falando assim, Cris, tem uma pergunta sobre o que você falou a respeito do seu trabalho psicológico no âmbito do SUS durante essa pandemia. Eu não sei se ela fez a pergunta. Já há orientação sobre a atuação do psicólogo no CRAS e CREAS durante a pandemia? Saiu sim, gente, uma portaria do Ministério da Cidadania, né? O antigo Ministério do Desenvolvimento Social, só que eu não tive tempo de estudar ela na totalidade, porque ela saiu ontem. Então, eu estou estudando e, se for o caso, a gente faz uma outra live especificamente com orientações a respeito dessa atuação. Mas ela é, sim, orientação específica para a atuação dos psicólogos no âmbito do SUAS, tá? Inclusive com previsão de algumas medidas de segurança, pelo que eu olhei superficialmente lá. Então, eu vou estudar para eu trazer informação de qualidade para vocês depois, ok? Tem uma outra pergunta aqui. Qual é o número do WhatsApp do CRP? Se tiver alguém da nossa plenária assistindo essa live, por favor, divulgue aqui os números dos WhatsApps, tanto do setor financeiro, quanto do setor do registro e área técnica. Gente, eu não sei de cor, mas eu posso Mas depois está no Instagram. Está no Instagram e a gente pode publicar aqui também em seguida, né, no Ótimo. stories, esses números, todos os, na verdade, os dados de canais de contato para que as pessoas tenham E-mail, acesso. isso. Tem uma pessoa perguntando, vai ter capacitação no caso de quem adquiriu a carteira do CRP recentemente sem ter experiência? Será que é a capacitação do Ministério da Saúde que ela está dizendo? Não sei, pode ser. O que me veio aqui em mente foi aquela primeira reunião que a gente faz de orientação. Talvez ela possa estar chamando de capacitação também. As duas, né? Tanto a capacitação do Ministério da Saúde vai ser obrigatória para você, se você já tiver, né, a carteira de identidade profissional, a CIP, e também a orientação que a gente faz hoje tem sido feita por via virtual. A gente encaminha a orientação escrita, mas posteriormente nós vamos convidar essas pessoas para vir ao conselho para participar dessa orientação presencial. O Anderson está dizendo o seguinte: estou tentando renovar o meu cadastro no EPSI, mas recebi uma mensagem se eu tivesse restrições, mas não tem nenhuma. Ali cita. Anderson, então você tem que entrar em contato com o WhatsApp da área técnica ou encaminhar e-mail para a área técnica para que eles possam orientar a sua situação. As pessoas... Poderia responder minha dúvida. Anderson, já acabei de responder, tá? E a Daniela comentou aí sobre a importância da live sobre CRAS e CREAS. Assim que a gente estudar o material, a gente volta com informações e orientações mais assertivas a respeito, ok? Isso. A Daniela está perguntando, essa capacitação e inscrição do Ministério da Saúde é obrigatória, mesmo não podendo me disponibilizar para o trabalho? Daniela, a mesma informação que você tem é a informação que a gente tem. E é por isso que, desde de manhã, os presidentes de todos os CRPs do Brasil estão reunidos, debruçando sobre esse documento, para entender melhor quais são as orientações que a gente pode passar para você. A princípio, nós entendemos que sim, o cadastro é obrigatório, mas a gente não sabe se a capacitação é obrigatória, tá ok? Então, você vai ter que aguardar um pouco mais para a gente poder conseguir elucidar a sua questão da melhor forma possível e também da forma mais coerente, tá? Bom, possivelmente deve... Parece que não tem mais nenhuma pergunta. Você ia fazer alguma colocação? Sim, eu quero fazer uma colocação, uma consideração e depois encerrar. Possivelmente, a gente vai receber algum documento por escrito, uma nota orientativa a esse respeito. E ainda assim, acho que posso falar isso também, né, Cândido? A gente se compromete a vir aqui e dar maiores informações, dialogando, porque eu acho que esse canal aqui é um canal muito importante, porque a gente vê em tempo real aí o que vocês estão entendendo, o que vocês estão achando sobre aquilo que está sendo dito, e havendo dúvidas, a gente já pode fazer esse contato mais imediato, que às vezes não é possível nos nossos canais de comunicação diante da demanda grande que a gente tem. Então, saindo uma nota de orientação a respeito, a gente se posiciona, né, a gente divulga para vocês, a gente se posiciona e a gente se propõe a fazer um novo momento como esse, explicando detalhes a respeito daquilo que foi definido a nível nacional, né, no Sistema Conselho de Psicologia, de maneira geral.
Posso encerrar com uma consideração final? Pode, com toda certeza. Vai lá. O Adson está dizendo aqui. O Adson, bom dia. O Adson é o presidente do Conselho de Psicologia 09. Acabei de sair de uma reunião com os conselhos de psicologia. A Vanessa está perguntando se pode fazer cadastro no EPSI ainda. No EPSI, Sim, Vanessa. Se você for atender online, você deve fazer o cadastro, tá bom? O Watson tinha então a gente... Cortou. Vai ter... Ó, cortou? Ele acabou de mandar uma mensagem dizendo que os conselhos terão uma reunião hoje à tarde com o Ministério da Saúde. Então, provavelmente, Ótimo. a gente vai ter um posicionamento mais amplo sobre quais serão as ações dos profissionais de saúde nessa convocação. Que maravilha, né? Eu fico muito feliz com essas possibilidades, porque aquilo que se propõe é a nossa profissão também, comunicar, dialogar a respeito, para a gente poder entender e nortear as decisões que estão sendo tomadas, né, num contexto que é nacional e também mundial. Excelente, né, terem conseguido essa reunião com o Ministério da Saúde. Informação direta aqui para vocês. A Rivanara colocou aí o WhatsApp do financeiro, da área técnica e do registro para vocês aí no comentário agora, tá? Quem ainda estiver na live estivesse em dúvida, tá aí no comentário da Rivanara e ela... que ótimo, conseguiu fixar aí. Muito bom, Riva, obrigada. Tem gente Cândido, antes... Desculpa. É porque tem gente reclamando que a plataforma do EPSI está dando erro. E, de fato... lenta. Com Jéssica e outras pessoas que podem ter tentado o acesso à plataforma e tiveram dificuldades. De fato, a plataforma está sobrecarregada. Nós tivemos, no mês de fevereiro, 180 mil acessos à plataforma. Nós tivemos, no mês de março, 1.800.000 acessos à plataforma. Então, infelizmente, gente, é uma situação extremamente atípica e a gente precisa insistir com a plataforma, porque eu sei que dá erro, que é difícil, que é chato. Eu que mexo nessa plataforma praticamente o dia inteiro, enfrento a mesma dificuldade que vocês enfrentam, mas a gente, aos poucos, devagarzinho, vai conseguindo concluir a atividade que precisa ser feita pela plataforma. Tem outras pessoas dizendo que fez o cadastro há 3 semanas e ainda não obteve resposta. De fato, o prazo que a gente estabelece para que você tenha uma resposta é de 60 dias. Tá lá na resolução. Se você for voltar lá e for ler a resolução do nosso regional, você vai ver que o prazo estabelecido para que você tenha um retorno sobre o seu cadastro no EPSI é de 60 dias. Nós não temos condições de responder nenhum processo em 3 semanas, ainda mais com o grande volume de processos que nós temos hoje para analisar. De toda forma... Artigo 2º da resolução. Isso. De toda forma, você está autorizada, habilitada a prestar o atendimento por meio das tecnologias de comunicação e informação, se você tiver concluído o seu cadastro, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso, Cris. Não vi mais nenhuma pergunta. Tem gente aqui... A Rayane e a Rivanara são pessoas que também participaram dessa live aqui. A Mirelle também participou. A Karen. Gente, agradeço toda a plenária. E nesse momento, vocês me dão licença para poder agradecer as pessoas que estão conosco aqui nessa linha de frente no CRP, por nos apoiar, por nos encorajar, por dividir as nossas angústias. É, de fato, muito difícil para nós esse momento, porque a gente tem uma grande preocupação em orientar a categoria da maneira mais sábia possível e da maneira mais rápida possível. Por isso que muitas vezes a gente não consegue dar resposta de imediato para vocês, porque as respostas que a gente gosta de passar, a gente deseja passar para a categoria, são respostas assertivas que acolham e que orientem da melhor maneira possível o profissional. Excelente, Cândido. Ótimo dia para você. Agradeço imensamente a Marciele. Marciele lá de Porá, uma grande parceira, uma pessoa incrível, profissional, sucesso. Onde posso buscar mais informações sobre
como preencher o cadastro do EPSI. Kel, joga no Google assim, ó, atendimento psicológico online CRP09. Vai aparecer, eu acho que o primeiro link, uma página do Conselho Regional de Psicologia, que tem todos os documentos relacionados ao EPSI, e ainda tem uma live explicando sobre o cadastro, tá bom? Cris, o que você ia dizer? Desculpa. Que eu te agradeço imensamente por ter salvo a nossa live hoje, né, com a possibilidade de você acessar aí direto do conselho, ainda que fazendo, envolvido em outras demandas, para que a gente garantisse essa informação da COI para o pessoal, tá? Para finalizar... Vai caro isso, viu, Cris? Porque eu Eita! rapei a cabeça para poder falar com vocês. Mas me perdoem pela aparência, o desejo é de fazer a orientação da melhor maneira possível, viu, gente? E eu acho que nós cumprimos mais uma vez esse propósito, né? O pessoal está comentando aí. Tem gente perguntando sobre como reagendar as datas das outras parcelas do CRP. Fefá Souza. Veja bem, as parcelas foram automaticamente reagendadas. Tá? Então, se você quiser pagar no Banco do Brasil, nas datas que foram propostas no reagendamento, você deve ir, você não precisa atualizar o boleto, mas se você quiser pagar em outra instituição bancária ou nas lotéricas, você vai ter que atualizar o seu boleto no site do Banco do Brasil. É isso, Cris, pode concluir. Para finalizar, eu quero trazer para vocês uma lembrança, né, e que reafirmo e convido vocês a recordarem comigo nesse momento. Eu vou pedir licença porque eu vou ler aqui, tá? E eu quero deixar essa aqui como a nossa reflexão. Diga, o Tássio. O Tássio está dizendo, olá, colegas, passando para prestigiá-los. Eu acho que é o Tássio lá do Tocantins, presidente Tocantins. Obrigado. Exatamente. Um abraço, Tássio. Cris, conclui. Agora, simbora. Aí eu convido vocês, como eu estava dizendo, a recordar comigo, né, do propósito da nossa profissão. Eu vou pedir licença para ler esse trechinho, né, para que a gente possa finalizar essa live com essa reflexão. Aí vamos recordar junto comigo. Como psicóloga, eu me comprometo a colocar a minha profissão a serviço da sociedade brasileira, pautando o meu trabalho nos princípios da qualidade técnica e do rigor ético. Por meio do meu exercício profissional, contribuirei para o desenvolvimento da psicologia como ciência e profissão, na direção das demandas da sociedade, promovendo saúde e qualidade de vida de cada sujeito e de todos os cidadãos e instituições. Desculpa porque eu tive que tirar da frente aqui para ler, mas foi o juramento que a gente fez, né? E eu queria que... Eita, que tô só no chororô aqui. Eu queria que nesse momento a gente resgatasse isso, né? Que a gente jurou lá, a pessoa chorando na live do conselho. Para que a gente tenha... Isso é terrível. Então... para que a gente tenha esse como propósito maior da nossa profissão, da nossa atuação, e para que a gente não perca de vista, Karina está aí, eu lembro sempre dela quando eu falo dessa palavra, sobre a questão da nossa identidade, né? Vamos nos fortalecer enquanto profissionais, psicólogos, técnicos, éticos, né? Nessa ciência linda que é a nossa profissão. Muito obrigada. Cris, antes de você encerrar, eu vou responder mais uma pergunta, tá? A Vanessa está dizendo que não está achando o EPSI aqui. Ela está dizendo, Vanessa, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos postar já nos próximos stories os contatos de e-mail e WhatsApp. Depois um story com a página que direciona vocês para as orientações do EPSI aqui do nosso site do Conselho, tá bom? Eu acredito que dessa maneira você vai conseguir ter acesso a todas essas informações, a todas as informações que foram solicitadas, na verdade, na live aqui de hoje. Vamos lá? É isso. Então tá, gente, um bom dia para vocês. Obrigado por tudo, pela companhia e pela compreensão e pela participação. A Vanessa está dizendo que achou, mas não abre. Vanessa, vai insistindo, porque de fato a página está sobrecarregada, mas ela funciona. Então,
vai tentando, porque uma hora você vai conseguir esse acesso. Infelizmente, a gente não tem controle sobre isso, porque há uma sobrecarga de acesso na plataforma, tá bom? Uhum. Então é isso aí, gente. Um abraço para vocês, um ótimo dia e até mais. Tchau, tchau. Obrigada, gente.